sobre nós. Pai Celestial, o amor de Cristo nos constrange. Pai, nós ficamos vermelhos diante do amor de Cristo Jesus. Estamos constrangidos, Pai, porque nunca recebemos tanto amor da Tua parte. A Tua palavra diz que ninguém tem maior prova de amor do que aquele que dá vida pelo seu irmão. Senhor, e quando Jesus nos deu vida, pelo Espírito fomos vivificados. Pai, nós estamos constrangidos. Nenhum dos nossos familiares nos amou como o Senhor nos amou. Pai, nós estamos aqui celebrando o amor. Estamos aqui celebrando a Tua graça, Jesus. Estamos aqui celebrando a Sua comunhão, Espírito Santo. E nesta noite nós dizemos: Pai, recebe, porque tudo isso lhe pertence por primazia. Nós queremos, Pai, exaltá-lo, queremos bendizê-lo, queremos honrá-lo logo no início desse mês. Queremos dizer que o Senhor é o primeiro em nossas vidas. Queremos dizer que não há outro como Tu. Senhor Jesus, nós queremos dizer que não existe outro nome dado debaixo do céu pelo qual os homens possam ser salvos. Amado doce Espírito Santo, amigo consolador, é por causa de Ti, Espírito Santo, que nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. Você pode aplaudir mais uma vez o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Aleluia! Este é poder, poder de Jesus, amém, queridos? Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você está feliz com Ele? Ele está feliz com você? São coisas diferentes. Ele está feliz com você? Amém. Eu cumprimento também a todos que nos assistem pelas redes sociais. Vocês são muito bem-vindos. Eu faço das palavras do Cleóbis as minhas. Venha aqui nos visitar. Venha sentir esse calor. Venha aqui estar conosco como corpo presencial. Amém, amados? Podeis assentar, por gentileza. Eu disse para vocês que o amor de Cristo nos constrange. Amados, eu quero ministrar o seu coração nesta noite. Como viver o dia perfeito? Existe um dia perfeito que só o Senhor pode criar e fazer para nós, amados. Qual é o dia perfeito? O dia que o Senhor fez. O dia que o Senhor faz para nós é perfeito. E no decorrer dessa mensagem, você vai entender o que é esse dia perfeito e como você se apropriar desse dia perfeito. Então eu quero usar dois textos aqui, Provérbios 4, 18 e Salmos 127, 1 e 2.
A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Olha o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Amados, nesse dia perfeito, que vai ficando mais perfeito conforme a luz da aurora, esse dia, ele diz respeito à nossa vida. E a palavra está dizendo que nesse dia o Senhor precisa edificar a nossa casa, o Senhor precisa edificar a nossa família, porque se o Senhor não edificar, em vão vamos trabalhar nesse dia, em vão o sentinela vai trabalhar. Então precisamos fazer parte e receber esse dia perfeito. Eu quero ministrar, ao mesmo tempo que eu vou estar ministrando no Kairos, que é o tempo de Deus, eu vou estar ministrando no Cronos, que é o tempo do homem. Ao mesmo tempo que eu vou estar falando da noite, de escurecer, ao mesmo tempo eu vou estar falando a noite nas trevas. Então deixa o Espírito Santo usar você aí para você entender tudo isso, dependa dele. Queridos, observem isto: das 18 horas da tarde até as 6 da manhã, para o homem é noite, mas para Deus é dia. Vai pegando os códigos. Então, enquanto você está dormindo, que para você é noite, Deus está trabalhando no seu dia e no meu dia. Das 6 da manhã até as 18, para o homem é dia, quando ele pode andar nas obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Então, o Senhor, Ele tem obras, Ele já fez as obras em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus todas as obras já estão consumadas. Então nós precisamos somente andar nelas. E a palavra está dizendo que para andarmos nas obras que o Senhor fez, preparou de antemão, nós precisamos andar enquanto é dia. Não dá para andar nas obras do Senhor de noite, amados. Agora eu estou falando de treva e luz. Efésios 2:10, olha lá. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Isso significa, amado, que depois que você se converteu, você está salvo em Cristo Jesus, você precisa fazer boas obras em Cristo Jesus, que é andar nas obras que Ele já fez, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nesse dia perfeito, Deus tem um caminho, Deus estabeleceu obras para nós, e nós só precisamos andar nelas. Aleluia. Então isso significa que o amanhã ainda não existe. Sempre que amanhece é hoje, não é amanhã. Por isso eu e você não podemos viver o amanhã sem viver o hoje de cada dia. Eu vou dar um tempo para que o Espírito Santo possa ministrar o teu coração. E eu quero repreender todo espírito contrário que possa roubar a palavra. Salmo 30, versículo 5, olha o que diz: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Nós estamos no ano do favor de Deus. Então o Senhor está dizendo: aquele que é favorecido é para sempre, dura a vida inteira. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite você pode entender como uma noite que você teve tribulações, uma noite que você passou chorando, uma noite que você passou angustiado. Essa noite você pode entender desde Gênesis até Jesus Cristo ressuscitar. Você pode entender dessa forma, aplicar dessa forma. A questão é que há uma afirmação nessa promessa: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Malaquias 4:2, olha o que diz ali: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, diga amém, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Querido, bezerros soltos na estrebaria saltarão. Aleluia.
Querido, esse texto está dizendo: você está salvo porque um amanhecer foi diferente na história da humanidade. Num amanhecer, Jesus Cristo venceu as trevas, venceu Satanás, venceu os seus demônios, e Ele ressuscitou nessa manhã, dizendo para você: chega de choro, pare de chorar, porque eu ressuscitei, a vida está viva. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, Jesus Cristo é o sol da justiça profetizado por Malaquias. Essa profecia dizia que quando o sol da justiça nascesse, ele traria salvação consigo. E como bezerros gordos, livres e soltos no campo da terra, os santos saltarão de alegria pela vinda do reino de Deus sobre a terra. Ou seja, a promessa é: o dia que Jesus vier aqui nesse mundo, Ele trará salvação, e os santos vão pular de alegria, assim como um bezerro que está livre e solto. Que comparação! Quem morou na área rural sabe o que o salmista está falando e o que o profeta está dizendo aqui. Essa profecia dizia, querido, que nós precisamos saltar de alegria. O salmista disse, Salmo 118, versículo 24, acompanhe ali: este é o dia que o Senhor fez. Eu te pergunto, a Bíblia diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Quando Deus criou o dia, Ele disse que viu que era bom. Deus criou tudo perfeito. Então o dia que o Senhor faz é perfeito. Olha o que Ele diz nesse dia: exultemos e alegremos-nos nele. O que é o dia perfeito? Qual é esse dia perfeito? É o dia em que eu vivo para exultar e se alegrar nele. Pastor, mas tem dia que eu estou triste. Então você não está vivendo um dia perfeito. Ali não está escrito: esse é o dia que o Senhor fez, entristecemos, ficamos abatidos, depressivos, angustiados. Não é isso que está dizendo ali. O dia perfeito que Deus faz, irmãos, é para nós se alegrarmos e exultarmos nele. Aleluia. É uma decisão. Decida viver o dia perfeito. Quando podemos viver o dia perfeito? Quando reconhecemos que Jesus Cristo já veio e trouxe consigo o reino de Deus que está dentro de mim e dentro de você. Quando você reconhece que o reino está dentro de você, você carrega com você justiça, paz e alegria. A vinda de Jesus Cristo resolveu o problema do choro da noite. Por causa de Jesus Cristo, a noite agora não é mais para chorar. Aleluia! Por causa de Jesus Cristo, a noite não é mais para chorar. A noite agora é para dormir, é para descansar. Aleluia! Agora em Cristo, enquanto você dorme, Deus provê tudo, Deus prepara todo o seu dia. Enquanto você está dormindo, descansando em Cristo Jesus, o Senhor está preparando o seu dia, e o seu dia é perfeito, e o seu dia é maravilhoso, e o seu dia é de exultação, o seu dia é de alegria, o seu dia é de boas novas, o seu dia é de receber as conquistas que o Senhor recebeu, o seu dia é para você viver a saúde divina, do alto da cabeça à planta dos pés. Esse é o dia perfeito. Aleluia. E quando você e eu acordamos, só precisamos aceitar e receber tudo que o nosso Pai já preparou. E como eu recebo isto? Se alegrando, regozijando, agradecendo. Pastor, mas eu não tenho motivo. Eu te dou um: Jesus já veio. Ele te salvou. Se a sua salvação não é motivo de alegria, então eu não sei o que mais. Mas hoje eu gostaria de aprofundar um pouco mais sobre o assunto e compartilhar com você como viver cada dia de nossas vidas aqui na terra o dia perfeito preparado por Deus. Primeiro ponto: mudando a maneira de pensar. Meu irmão, minha irmã, você precisa deixar virar uma chave na sua mente. Tem que mudar a maneira de pensar. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 1:2, olha lá: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Eu preciso explicar isso aqui. Meu irmão, você vem no culto para se oferecer.
Deus recebe o seu dízimo e a sua oferta porque Ele já recebeu você. Então, antes de você oferecer seu dízimo e a sua oferta, ofereça-se a si mesmo, como sacrifício vivo. Pastor, não estou entendendo. Está gravando, mas não tem problema não. Eu vou explicar de uma maneira que você vai se assustar. Você vem no culto para fazer o quê? Imagine que aqui é o altar. Você vem no culto para se jogar no altar. Você se oferece, sacrifício vivo. É isso que você vem fazer no culto. Você vem se oferecer, você vem se entregar para o Senhor. E isso é racional, olha lá. Este é o culto racional e agradável a Deus. Ou seja, você decide: eu vou para o culto para me entregar, para me oferecer. Eu sou a oferta que vai alegrar o coração do Pai. Porque antes de querer algo seu, Deus quer você. Aleluia. Jesus só quer um lugar do seu coração, Ele todo. E quando você vem ao culto disposto a se oferecer como um sacrifício vivo, e enquanto está cantando, se você é sacrifício para você cantar, então cante. Se é sacrifício para você levantar a mão, então levante. Se é sacrifício para você pular, então pule. O sacrifício é vivo. Pergunta por que o sacrifício vivo? Porque antes o sacrifício era morto, era de animais, agora é vivo. Agora aqui eu vou tá em rede, tá legal. Vai para a rede nacional, para o mundo que eu vou falar aqui agora, não estou nem aí. Olha lá. Precisa se entender como cultuar a Deus e o porquê cultuar a Deus e qual é a verdadeira motivação. Então escute: antes o sacrifício era morto e colocado sobre o altar. O sacrifício no Antigo Testamento era morto e colocado sobre o altar. Hoje o sacrifício é vivo e colocado sobre o altar, que também é vivo. Quando Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor, estava dizendo: é necessário mudar a maneira de pensar. Com isso, Deus estava deixando para trás a Páscoa. Para isso, Deus estava deixando para trás a Páscoa. Jesus sentou, Ele como judeu aqui na terra, Ele sentou e comeu a Páscoa com seus discípulos e disse: a partir de agora eu instituo a ceia. Alguém tem que te falar isso, eu vou falar. Páscoa diz respeito aos judeus. Eles estavam lá no Egito, e Deus deu uma orientação para Moisés dizendo: tome um cordeiro, que é tipo de Cristo, mate ele tem que dar para a família inteira. Se a família inteira não comer ele, chame o vizinho, pegue o sangue numa bacia, passe nos umbrais da porta, porque o anjo destruidor vai passar, e quando ele vê o sangue na porta, ele vai passar por cima, e ninguém vai morrer da tua casa. E aí comam depressa, e à meia-noite eles saíram, porque esta é a Páscoa do Senhor. Então Páscoa do judeu. Páscoa diz respeito a degolar um animal, tirar o sangue dele, que tipifica Cristo, sim. Mas Jesus, Ele está dizendo: a partir do momento que eu comer essa Páscoa com vocês, a partir de hoje mudou o culto. Não vai ter mais animais na porta dos templos para ser degolado. Não é mais a Páscoa, agora é a ceia. Porque eu sou o cordeiro que serei morto uma vez por todas, o sacrifício vivo. Aleluia. Quem está entendendo? Quem está pegando? Então, se fosse celebrar a Páscoa, tinha que ter um monte de carneiro aí na frente. A cada um trazia um animalzinho para os pastores aqui, ia estar tudo degolando ali. Pegou? Jesus está dizendo: a partir de agora não vai ter mais sacrifício de animais. Eu vou morrer como cordeiro uma vez por todas. Quem está pegando? E ali está representado. Por isso que quando você olha naquela mesa, você vê suco de uva, você vê água e você vê o azeite. O azeite representa o quê? O cordeiro. Ali tem a oferta de manjares, que é a mesma de oferta de cereais, e tem a oferta de holocausto, que representa a gordura. Então a gordura representa o animal, e o pão, a uva, o suco de uva representa o vegetal. Não tem como pôr um carneiro ali em cima. Então, o que põe? O óleo representando a gordura do carneiro. Então, para quem entende, os demônios sabem o que significa isso aqui. Os anjos sabem.
Pessoas que estudam a Bíblia sabem o que significa isso aqui. Aleluia, glória a Deus. Então escute, quando Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor, estava dizendo: é necessário mudar a maneira de pensar. Não, o sacrifício não vai ser mais morto, não vai se matar mais animal. Eu vou morrer uma única vez por todas, e você vai celebrar a minha memória. Aleluia. Agora a igreja não oferece mais sacrifícios de animais. Abre um parênteses, a igreja não oferece rosa ungida, vassoura ungida, sei lá o que mais você pensar ungido. Só tem os ungidos do Senhor aqui, e não estão à venda. Vocês estão aí? Agora a igreja oferece gratidão pelo sacrifício de Jesus Cristo, consumado lá na cruz do Calvário, pelo memorial da ceia do Senhor. É uma memória. Nós celebramos o sacrifício dele. Cada culto nós celebramos o sacrifício que Jesus fez, e nós, como sacrifício vivo, nos oferecemos junto com Cristo, que é o sacrifício vivo. Ele está vivo. Ele mesmo disse: eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Amém. Então, na ceia do Senhor, os elementos são representativos do corpo e do sangue de Jesus, que são depositados no altar do nosso corpo. Daqui a pouco, essa representatividade vai estar depositada no seu altar, que é o seu corpo. E aí, um pedacinho de Cristo em mim, um pedacinho de Cristo em você, forma a igreja, um corpo de Cristo. Por isso que a Bíblia não diz o corpo de Jesus, porque Jesus é judeu. É o corpo de Cristo, ungido, enviado de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo que não devemos nos conformar com outro sistema de culto, fora o que Jesus Cristo instituiu. Aleluia. Diga: sem sacrifício de animais. Agora ouça isso, a vontade de Deus tem 3 estágios. Primeiro ela é boa, depois ela é agradável, depois é perfeita. Olha ali o que diz Salmo 133, de 1 a 3. Portanto, quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos. Se eu for explicar tudo isso aqui, vai ficar muito longo o culto. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. De novo, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Olha para você que ainda não está em grupo familiar. Grupos familiares é para que a bênção seja ordenada sempre que vocês se reunirem como corpo de Cristo nas casas. Um exemplo para entendermos melhor a respeito da vontade com base nesse salmo. Eu vou pegar a boa, agradável e perfeita vontade e vou aplicar nesse salmo. Então, o óleo na cabeça é a boa vontade de Deus. O óleo na barba é a agradável vontade de Deus. Mas quando o óleo desce até a orla dos vestidos sacerdotais, é perfeita. Calma, você vai compreender daqui a pouco. A boa vontade de Deus é a bênção como o óleo que desce. O óleo desce segundo a ordem da cabeça, depois sobre a barba, sobre o peitoral, sobre a túnica, o manto do éfode, todos atados com cinto. Todas essas palavras que eu disse era roupa sacerdotal. Então o óleo desce primeiro na cabeça, depois ele desce a barba, e depois ele vai descendo nas vestes. Aleluia. Escute isso, amados. Para o óleo chegar até as bordas dos seus vestidos, deveriam passar e ungir todas as partes das vestimentas. O precioso óleo que desce sobre a cabeça, Cristo a cabeça. Cristo a cabeça. Então esse óleo ele vem por causa de Cristo, a cabeça. Não tem óleo sem a cabeça. Ou seja, o Espírito Santo, que é representado pelo óleo, ele não vai fazer nada em minha vida e na sua vida se nós não honrarmos a cabeça, que é Cristo. Esse óleo vai descendo e unge o ministério. A barba de Arão fala a autoridade que Deus deu para o ministério da igreja.
ungindo todo o corpo de Cristo em todas as suas diversidades. Então o óleo que é liberado pelo cabeça, ele passa pela barba, pelos ministérios, e os ministérios ungem a igreja, o corpo, ungindo todo o corpo de Cristo em todas as suas diversidades, o qual desce até as bordas das suas vestiduras. Esta é a bênção ministerial. A união dos irmãos produz novos ministros. Então, quanto mais vocês forem unidos, mais Deus levanta ministros que vão ser portadores da boa notícia, da boa nova. Vocês têm que se unir, vocês precisam ser um corpo. Quanto mais vocês estiverem unidos em Cristo, mais Deus levanta ministros para ministrar a palavra de Deus. Aleluia! Esta é a bênção ministerial. Esta unção era lenta e tardava 7 dias até chegar às bordas das vestes. Derramava o óleo na cabeça, demorava 7 dias para chegar em todas as vestes. O tempo do reconhecimento ministerial depende de quando o azeite chega às bordas das vestes. O número 7 é o número completo, o número perfeito, completo da plenitude. Na plenitude dos tempos, Jesus veio de graça e verdade, cheio de graça e verdade, e nos fez reis e sacerdotes. Deixa eu voltar aqui para você pegar. Então, esse óleo, ele era colocado na cabeça, descia a barba, e depois demorava 7 dias para atingir toda a vestimenta. Isso significa que Jesus Cristo, ele veio na plenitude dos tempos. Teve um tempo, teve um processo, e Jesus veio na plenitude do tempo, quando se completou os dias, aleluia. Para quê? Cheio de graça e de verdade, para nos ungir como reis e sacerdote, porque Deus só tem um propósito eterno, que nós sejamos reis e sacerdote eternamente, rainhas e sacerdotisas eternamente. Deus tem um propósito temporal, que é revelar o Pai, revelar Jesus Cristo, seu Filho, em tudo que você fizer na sua vida. E Deus tem um objetivo de vida para cada um de nós. Qual é o objetivo, pastor? Seguir a Jesus Cristo. Tem um pastor que ele faz assim: eu vou seguindo a Jesus Cristo. Ele acertou nisso aí, aleluia, glória a Deus. Objetivo de vida, qual é o seu objetivo de vida? Seguir a Cristo. Qual é o seu propósito temporal? Revelar o Pai e o Filho. Qual é o seu propósito eterno? Reinar com Cristo como rei e sacerdote. Aleluia, glória a Deus. Olhe lá, Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Pastor, por que é tão importante eu entender que eu sou rei e sacerdote? Porque Deus só ouve rei e sacerdote. Deus só ouve rei e sacerdote. Aleluia. Segundo ponto, então vamos lá. Como viver o dia perfeito? Eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso entender que eu sou rei e sacerdote. Eu preciso entender que tem um cabeça sobre a minha vida. Eu preciso entender que tem autoridade que o cabeça constituiu sobre a minha vida na igreja, o corpo de Cristo. Eu preciso entender que o óleo ele tem um processo, ele tem um destino, ele vai vindo do cabeça para a barba e da barba para o corpo. E quanto mais nós andamos em unidade, mais ministros são formados e ungidos. O próprio Cristo veio na plenitude dos tempos e ele nos ungiu reis e sacerdote. Então agora podemos ministrar a Deus como sacerdote. Podemos entrar na sala do trono de Deus 24 horas por dia sem bater na porta. Podemos entrar porque nós já temos a porta é Cristo e o Cristo está conosco. E nós podemos aqui na terra viver como reis e sacerdote, ordenando e governando sobre tudo que vem para ser governado. Aleluia, glória a Deus. O que eu posso fazer para receber o dia perfeito? Segundo ponto, ouvindo a voz do Espírito Santo. Aleluia. Hebreus 3, 7 e 8, olha o que diz a Bíblia, e Romanos 10, 8 a 10. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como foi na rebelião, no dia da tentação do deserto. Escute que eu vou falar isso aqui. Amados, todo o problema que nós encontramos em nossas vidas é porque nós acreditamos em Deus, mas muitas vezes não cremos no que Ele diz na sua palavra.
Toda vez que você resiste à palavra, você está dizendo: eu não creio no que Deus disse, por isso está assim. A Bíblia está dizendo, quando você ouve a voz do Espírito, e como que o Espírito fala? Pela palavra. Ele diz que só guiará em toda a verdade é Jesus, Jesus é o verbo, Ele é a palavra. Então o Espírito Santo sempre vai nos guiar pela palavra. Se eu rejeito a palavra, eu rejeito o que o Espírito disse. Se eu rejeito o que o Espírito disse, eu rejeito o que Cristo disse, rejeito o que o Pai disse. E aí eu estou à revelia? Eu estou por minha conta? Olha lá. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então diga: eu tenho boca, eu tenho espírito. Vamos caminhar. 2 Coríntios 4,13, olha lá. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé. Não adianta ter só fé, tem que ter o mesmo espírito de fé. E o que é o espírito de fé? Como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Então, se eu resisto à palavra, eu não tenho nada para crer. E se eu não tenho nada para crer, eu não tenho como usar a fé, porque a fé ela precisa da palavra. A obra da fé é a palavra. Então, se eu resisto à palavra, eu não tenho nada que meu coração creu. E se o meu coração não creu nada, eu não posso falar nada. E se eu não falar nada, eu não crio nada. Eu não mudo nada. Mas a Bíblia está dizendo que a palavra está perto da nossa boca e coração. E nós precisamos agora do espírito de fé. Nós temos o espírito, nós temos a palavra, e agora nós temos o espírito de fé, que é a fé em ação. Como nós colocamos a fé em ação? Declarando a palavra de Deus, que é o fundamento da fé. O Espírito Santo está dizendo todos os dias: não endureça o seu coração. Todos os dias o Espírito Santo está dizendo à igreja: não endureça o seu coração. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé pregada. Se você creu, então fale a palavra que você creu. Ele nos deu os instrumentos para criar os mesmos que Ele usou. Ele nos deu os instrumentos para criar os mesmos que Ele usou em Gênesis. A mesma coisa que Deus usou para criar em Gênesis, Ele deu para mim e para você. Ele deu o Espírito, Ele deu a palavra, e Ele deu a fé, e deu a sua boca e o coração. Olha lá, Gênesis 1, 2, 3. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus olhou para as trevas e declarou luz. Então o que nós aprendemos aqui? Olhe para o problema e declara a solução. Aleluia. Escute, a boca, a palavra, a fé e o Espírito Santo são imprescindíveis para você andar na quarta dimensão. O Espírito Santo habita em nós, a palavra habita ricamente em nós. Se você pega a palavra de Deus e mistura fé nela, declara essa palavra com concordância em o Espírito Santo, as coisas que não existem passam a existir em sua vida, porque você chamou a existência as coisas que não existiam como se já fosse. Por isso a Bíblia diz que nós, os justos, vivemos pela fé e não pela vista. Quando a Bíblia diz que nós vivemos pela fé e não pela vista, ela está dizendo: o Senhor te deu boca, o Senhor te deu coração para crer, te deu boca para falar, te deu o Espírito Santo, te deu a palavra e te deu a fé. Junta tudo isso e abre a boca e dispara. Aleluia. Disparar aonde, pastor? Aonde você quiser mudar. Aleluia. O Espírito Santo está dizendo para você: me dê a substância. Você está dizendo assim: eu não tenho dinheiro. Você está dizendo: eu estou doente. Você está dizendo: eu estou isso, eu estou aquilo. E o Espírito Santo está dizendo para você: me dê a substância.
Olha lá, volta o segundo Ezequiel, por gentileza, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo estava vendo o caos e não fazia nada. Por quê? O Espírito Santo não faz nada sem a palavra, não faz nada sem a verdade que é Cristo, não faz nada sem o verbo. Tudo que foi criado foi por causa dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se você não der ao Espírito Santo, se você não der ao Espírito Santo a palavra, que é o próprio verbo encarnado, que é Jesus, ele não faz nada na sua vida. A vida vai continuar sem forma e vazia. Então às vezes você está com um problema e você está querendo que Deus resolva, e o Espírito Santo está dizendo: me dê a substância. Qual a palavra que você tem para me dar nesta área específica? Qual é a palavra que você tem? Você está com problema de dinheiro? Então qual é a palavra específica que você tem para me dar a substância, para eu mudar a sua realidade econômica? Qual é a substância que você vai me dar para você ser curado? Às vezes você está esperando em Deus, e Deus, através do Espírito Santo, está esperando em você. Querido, Deus não vai fazer a obra, Ele já fez, e nós temos que andar nela. Pastor, eu estou com problema de dinheiro. Qual é a substância que você tem? Jesus Cristo, sendo rico, Ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Pastor, eu estou doente. Qual a substância que você dá para o Espírito Santo? Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em você, então o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que habita em você, vivificará também o vosso corpo mortal. Pastor, eu já fiz isso, não funciona. É porque você crê em Deus e não crê no que Deus disse. Você duvida do que Deus disse às vezes, mas eu estou profetizando que você não vai duvidar mais. Aleluia. Guarde isso. O Espírito Santo está dizendo para você: me dê a substância da palavra, para que eu possa operar em sua vida e através dela. Sem a palavra, o Espírito Santo não vai fazer nada na sua vida. Ah, pastor, mas eu sou contra a palavra. Então fica sentado esperando que não vai acontecer nada. Mas se você pegar a palavra e der para o Espírito Santo, sua vida muda. Terceiro e último ponto: como receber esse dia perfeito? Eu tenho que mudar minha maneira de pensar. Eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo me guiando em toda a verdade. Eu tenho que saber que tudo para criar eu tenho. Eu tenho boca, eu tenho coração, eu tenho boca para falar, eu tenho coração para crer, eu tenho a palavra que Jesus me deu para declará-la, e eu tenho o Espírito Santo que, em concordância com Ele, nós agimos junto, nós cooperamos junto. Como receber esse dia perfeito? Recebendo tudo que Jesus conquistou para nós. Meu irmão, minha irmã, entenda de uma vez por todas: se você achar que você é merecedor sem Cristo, Deus não pode fazer nada na sua vida. Se você achar que é você que está trabalhando, é você que está provendo, é você que está conquistando, vai ser pesado. Mas o jugo de Jesus é suave. Se você entender, se ficar claro para você nesta noite que Jesus já conquistou tudo, e você precisa receber o dia que Ele preparou, e todas as bênçãos que Ele preparou nesse dia para você, a sua vida muda para melhor. Recebendo tudo que Jesus conquistou para nós, eu vou falar das bases. Jesus rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo a nós. João 20, 22. Olha o que diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Então diga: o Espírito Santo é meu. Você recebeu? Amém. Só é seu o que você recebe. Percebe que o Senhor está falando assim: não conquiste o Espírito Santo, está dizendo recebam. Quando você recebe alguma coisa, o que você fala? Grato, Senhor, gratidão. Eu recebo o Espírito Santo. Olha outro presente que nós ganhamos. João 17, 14. Jesus nos deu a sua palavra. Olha lá:
Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Só o primeiro, eu tenho dado a palavra. Ele deu o Espírito e agora Ele nos deu a palavra. E olha Tiago 1:21, a parte B, só a parte B, vamos lá. Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, quando você está ouvindo a palavra, está dizendo assim: deixe a palavra entrar no seu coração, abre a porta do seu coração para receber a palavra, acolha a palavra, não resista a ela, acolha. Mas essa palavra está contra os meus pensamentos. Acolha a palavra. O Espírito Santo, a palavra da fé, a palavra e a fé. João 14:26, olha o que diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas. Quantas vezes você no dia está se batendo, e o Espírito Santo ele ensina todas as coisas, e você fica tentando fazer sozinho? Ele ensina todas, até a tua profissão. Olha lá, Ele ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Atos 1:8, olha lá. Mas vocês receberão poder ali é dunamis, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor está dizendo que para você, meu irmão, minha irmã, para você testemunhar Jesus em qualquer lugar, você precisa ter o Espírito Santo sobre você, não em você. Em você você está salvo, sobre você você testemunha em qualquer lugar. Olha ali, ó, em Jerusalém estavam os escribas, olha aqui, ó, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os eruditos. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai ministrar para os eruditos, para os doutores. A Judéia fala da Galileia, fala dos ribeirinhos, pessoas simples. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai ministrar para pessoas simples. E ali fala de Samaria, havia um sincretismo religioso ali, muitas religiões misturadas. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo sobre você, você também vai ministrar nesses lugares. E aí, como naquele tempo não tinha o Brasil ainda, tinha, mas não tinha dado o Brasil, não tinha sido descoberto ainda, até os confins da terra, ou seja, aonde você for na terra, cheio do Espírito Santo, com ele sobre você, você vai testemunhar com poder. Aleluia! Então isso significa que poder é para fora, salvação é para dentro. O Espírito Santo está dentro de você, salvação, ele selou você. Poder é para fora. Então quando você chegar numa porta que não quer abrir, você vai usar poder, power, dunamis, dinamite, explode. Como é que você explode? Como é que você explode? A palavra específica que você creu no teu coração. Você vai abrir a sua boca em concordância com o Espírito Santo e vai ministrar essa palavra naquela situação, e como a dinamite vai explodir aquela porta que está impedindo você de avançar. Qual é a porta que está impedindo você de avançar? Faça isso, meu irmão, faça o teste. Olha lá, tudo que Jesus conquistou para nós está no nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que se você não estiver bem com você, ei, ouça isso, se você não estiver bem com você, você não vai acessar o Espírito Santo. Você precisa tomar a decisão de deixar o Espírito Santo fluir em você e através de você. Efésios 3:20, olha o que diz a Bíblia: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. O que é o poder de Deus em nós operando? É quando você junta palavra, coração, boca, fé e Espírito Santo, power. O poder começa a operar. Irmãos, é que nem carro turbinado. Você pega e coloca o turbo, ele enche o caracol aí, meu irmão. Pastor, o que você está ensinando para nós? Eu estou ensinando para você deixar armado o negócio. Eu
estou ensinando você a pegar uma arma. Ei, essa arma é só pensamento, tá? Eles estão vendo aí, vai achar que eu estou com arma, depois vai... É arma espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então você vê uma fortaleza, você vê um pensamento contrário à palavra de Deus. O que eu estou ensinando para você é você saber ter a arma, conhecer a arma, engatilhar a arma, mexer com a arma, apontar a arma e... Aleluia. O Espírito Santo me permitiu falar, hoje eu vou falar. Essa madrugada um demônio veio tentar pegar na minha garganta. Que legal, fazia tempo que ele não tentava fazer isso. Pergunta por que é legal? Porque eu estou falando coisa boa. Para Deus, não para ele. É ruim para ele, que ele quer parar. E aí por 3 segundos eu consegui ficar engasgado. 3 segundos, 1, 2, 3. Mas depois do 3 segundos o Espírito Santo me fez pular da cama. Meteu fogo, irmão, nos capeta. E eles tiveram que ir embora. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o demônio às vezes entra na sua casa, entra no seu dinheiro, entra nos seus negócios e você fica lá. Ó a vida, ó a tristeza. Ó, lembra do caracol? Enche o caracol do turbo. Diga comigo: palavra, coração, boca, fé, Espírito Santo. Apontar. Fuego de Deus. Fire. Eu duvido que vai ficar uma parede em pé, irmãos. Aleluia. Eu brinco com a minha esposa estava dormindo, e que eu levantei. Quem levantou? O sacerdote levantou para orar. A mulher identifica o inimigo e dorme, e o sacerdote levanta e guerreia. Dormindo tranquilo e... Isso foi um testemunho dado em público, irmãos. Mas eu não posso falar porque eu quero pregar mais tempo ainda. O que Jesus Cristo conquistou e nos deu, precisamos receber para viver o dia perfeito. Como é que se vive o dia perfeito? Sabendo que você tem a fórmula para criar, os instrumentos que cria. Então, se o diabo tentou atrapalhar esse dia perfeito, você, com o poder de Deus na sua vida, você vai alinhar para o dia perfeito que Deus preparou para você. Enquanto você está dormindo, o diabo está armando ciladas, mas Deus está preparando o dia perfeito. E quando você acorda e percebeu que o dia não está perfeito, é porque você precisa usar isso que o Senhor te deu: a palavra, o Espírito, a fé, o coração e a boca, para você andar nas obras. Você diz assim: diabo, não para você. Diabo, não para você. Eu vou andar nas obras que o Senhor tem para mim. Esse é um dia de boa notícia para mim. É um dia tremendo, um dia maravilhoso, um dia que minha família vai se regozijar e exultar no Senhor. Abençoe o seu dia, meu irmão. Aleluia. O Espírito Santo em nós e sobre nós significa a mente de Cristo, a natureza divina. Como é que eu vivo o dia perfeito? Acionando a natureza divina e não a humana. A sua palavra, a Bíblia diz que a Bíblia é viva e eficaz. A verdade é a palavra que cria. A fé de Deus no nosso espírito humano, que nos dá consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. Então, quando eu vivo o dia perfeito, quando eu mudo a minha mente, eu sei que eu faço parte de um corpo. Quando eu ouço a voz do Espírito Santo, quando eu recebo tudo o que Jesus conquistou para mim, eu vivo o dia perfeito. Você vive o dia perfeito? Você recebe essa palavra no seu coração? Coloque-se em pé, ore comigo assim, fala: Pai Celestial. Você que está ouvindo pelas redes sociais, você pode fazer das minhas palavras as suas palavras. Diga assim: eu creio que Jesus Cristo veio a esse mundo em carne
morreu numa cruz para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. Eu declaro que esse Jesus é o meu único Senhor, Salvador. Eu declaro que recebo o perdão dele, recebo a justificação, a filiação, e decido viver nesse mundo como rei e sacerdote, revelando o Pai e o Filho, seguindo a Jesus Cristo. Se você crê nisso, diga amém. Se você disse amém, você é salvo. Então viva o dia perfeito. Deus tem um dia perfeito para você. Hoje é um dia perfeito. Amanhã também será hoje. Depois da manhã também será hoje. Então só haverá hoje na sua vida a partir de hoje. Não vai ter mais o ontem, não vai ter mais o amanhã. Vai ter o dia perfeito a cada dia. De fé em fé e de glória em glória, eu e você vivemos dia perfeito. Cante ao Senhor, adore o Senhor nesse momento, e logo teremos a ceia do Senhor.